Lua esperava há 3 noites para encontrar coragem suficiente. Você já sentiu que precisava falar uma verdade, mesmo sabendo que ela poderia mudar tudo para sempre? O ano era 1947, e a reserva Apache White Mountain estava mergulhada no silêncio típico das noites de outubro no Arizona. O ar tinha aquele frio seco que queima a garganta, e o cheiro de sálvia queimada vinha da fogueira central, onde toda a comunidade se reunia. Lua Prateada tinha 52 anos, e carregava nos olhos a mesma intensidade de sua avó, que também era vidente. Seus cabelos grisalhos estavam trançados com fitas vermelhas, como mandava a tradição para cerimônias importantes. Ela caminhava devagar pelo círculo de pessoas sentadas no chão, sentindo o peso dos olhares curiosos. No centro, próximo às chamas que dançavam contra o céu escuro, estava o xamã da tribo. Todos o respeitavam. Havia mais de 20 anos. Seu nome era Águia Dourada, e ele segurava o bastão cerimonial enquanto falava sobre os espíritos ancestrais. Sua voz era grave e pausada, como sempre. Lua parou na borda do círculo. Suas mãos tremiam levemente, mas não era por causa do frio. Ela havia tido visões durante os últimos meses. Visões que mostravam coisas que Águia Dourada nunca havia contado para a tribo. Coisas importantes sobre suas origens. Sabralagares, sagrados escondidos. Você vai falar ou não? Sussurrou sua mente. A lua cheia iluminava os rostos das 50 pessoas ali reunidas. Crianças, adultos, idosos, todos esperavam que a cerimônia seguisse como sempre seguia. Águia Dourada falaria a eles ouviriam, e depois iriam dormir em paz. Mas Lua não conseguia mais ficar em silêncio. Ela deu um passo à frente, depois outro. O som de seus passos na terra seca fez algumas pessoas olharem em sua direção. Dourada também notou e pausou no meio de uma frase sobre proteção espiritual. Tenho algo a dizer, disse Lua, com voz firme. Um murmúrio percorreu o círculo. Era raro alguém interromper o xamã durante uma cerimônia. Águia Dourada. Encarou com olhos que ela não conseguia decifrar. Surpresa? Irritação? Medo? Fale, filha, ele disse. Mas sua voz tinha uma frieza que não estava ali antes. Lua respirou fundo. O cheiro da sálvia parecia mais forte agora, misturado com o suor nervoso das pessoas ao redor. Ela podia ouvir seu próprio coração batendo. Há coisas sobre nossa história que não sabemos? Ela começou. Coisas que os espíritos me mostraram, sobre quem somos, de verdade. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio respeitoso de antes. Este era tenso, carregado de expectativa e receio. Águia Dourada apertou o bastão com mais força. As visões podem enganar. Lua Prateada, nem tudo que vemos é verdade. E nem tudo que escutamos também é, ela respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Foi nesse momento que todos souberam. Algo havia mudado para sempre na reserva. Se você está sentindo a tensão que pairou no ar naquela noite, deixe um comentário contando como você reagiria nessa situação. A reserva White Mountain acordou. Diferente na manhã seguinte. Lua Prateada estava em sua pequena cozinha, mexendo o café com uma colher que tinha pertencido à sua avó. A janela dava para as montanhas que cercavam a reserva, e ela podia ver a névoa matinal se desfazendo lentamente, mas sua mente estava longe da paisagem. A casa dela ficava na parte mais antiga da reserva, onde as construções ainda mantinham o estilo tradicional. Paredes de adobe, teto baixo, chão de madeira que rangia em alguns pontos. Era uma casa simples, mas cheia de memórias. Na parede da sala, fotografias em preto e branco mostravam 4 gerações de mulheres de sua família. Todas videntes. Todas com o mesmo dom que agora pesava em seus ombros. Lua tinha 3 características que a marcavam desde criança. Nunca conseguia mentir, mesmo quando a verdade machucava. Era teimosa como uma mula quando acreditava em algo, e sentia as emoções das outras pessoas como se fossem suas próprias. Esse último dom era especialmente difícil de carregar. Naquela manhã, quando saiu para comprar pão na pequena mercearia da reserva, ela podia sentir a ansiedade das pessoas que encontrava pelo caminho. Olhares curiosos. Sussurros que paravam quando ela se aproximava. Bom dia, Lua, disse Maria, a dona da mercearia. Era uma mulher de 60 anos, com mãos calejadas pelo trabalho, e um sorriso que sempre escondia preocupações. Bom dia, Maria. Lua pegou um pão e foi ao balcão pagar. Você está bem? Depois de ontem à noite, Lua suspirou. Sabia que essa pergunta viria. Estou bem. Apenas fiz o que precisava fazer. Maria baixou a voz. Minha filha estava lá. Ela disse que o ambiente ficou pesado depois que você falou. Às vezes a verdade pesa mesmo, respondeu Lua, entregando o dinheiro. Quando saiu da mercearia,
quase esbarrou em alguém. Era Sofia, a filha mais nova de Águia Dourada, uma jovem de 25 anos que havia voltado da universidade 2 meses antes, cheia de ideias sobre como modernizar as tradições da tribo. "Posso falar com você?" Sofia perguntou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Lua estudou o rosto da jovem. Havia algo familiar nos olhos dela, uma inquietação que ela reconhecia bem. "Claro. Vamos caminhar." As duas seguiram pela trilha que levava às colinas nos fundos da reserva. O sol estava mais forte agora, aquecendo o ar e fazendo os insetos zumbirem entre as plantas espinhosas do deserto. "Você falou sobre coisas que não sabemos?" Sofia começou. "Com cuidado, sobre nossa história." Falei. "Eu também tenho dúvidas." A jovem parou de caminhar e olhou para a lua. "Quando voltei da universidade, comecei a estudar nossa história familiar. Documentos antigos, registros da reserva, algumas coisas não batem com um que meu pai sempre contou." Lua sentiu um frio na barriga. "Que tipo de coisas? Sobre nossa origem, sobre por que nos estabelecemos aqui, neste lugar específico." Sofia hesitou. "E sobre um lugar sagrado que deveria estar em algum lugar nas montanhas, mas que ninguém nunca menciona." O coração de Lua disparou. Era exatamente isso que seus sonhos e visões mostravam. Um lugar escondido, com artefatos antigos e segredos sobre as verdadeiras origens da tribo. "Você contou isso para seu pai?" "Tentei. Ele disse que eu estava lendo documentos incorretos, que a universidade estava enchendo minha cabeça com ideias erradas." Sofia chutou uma pedra no caminho. "Mas eu sei ler, Lua. E sei quando algo não faz sentido." Elas ficaram em silêncio por alguns minutos ouvindo apenas o vento entre as montanhas e o som distante de um carro passando na estrada principal. "Por que você quer me contar isso?" Lua perguntou. "Porque ontem à noite, quando você falou sobre verdades escondidas, eu soube que não estava sozinha." Sofia olhou diretamente nos olhos de Lua. "E porque sinto que você pode me ajudar a encontrar as respostas." Naquele momento, Lua entendeu que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela nunca imaginara. A jovem à sua frente não era apenas a filha do xamã. Era uma aliada. Alguém que também questionava, que também buscava a verdade. "Tá bem", disse Lua, estendendo a mão para Sofia. "Vamos descobrir juntas o que está sendo escondido." Quando as duas se deram as mãos, Lua teve uma visão rápida e intensa. Documentos antigos, mapas desenhados à mão, e um lugar nas montanhas onde a Terra Vermelha guardava segredos de gerações. A busca pela verdade havia oficialmente começado. Se você também já sentiu que havia mais na sua família do que contavam para você, compartilhe sua experiência nos comentários. 2 semanas depois daquele encontro, Sofia bateu na porta de Lua às 6 da manhã. "Você já teve uma descoberta que mudou tudo o que você acreditava sobre sua própria família?" "Você precisa ver isso", disse Sofia, com os olhos brilhando, de ansiedade e excitação. Ela carregava uma pasta velha, amarelada pelo tempo. Lua ainda estava de pijama, mas o tom urgente na voz da jovem a fez esquecer do constrangimento. "Entre. Vou fazer café." Elas se sentaram à mesa da cozinha pequena. Sofia abriu a pasta com cuidado, como quem manuseia algo muito frágil. Dentro havia papéis antigos, alguns com a letra miúda e desbotada. "Encontrei isso ontem à noite, no sótão da casa do meu avô", Sofia explicou. "Eram coisas que pertenceram ao bisavô dele, o primeiro da nossa família a morar nesta reserva." Lua pegou o primeiro documento. Era um mapa desenhado à mão, com montanhas e rios marcados em tinta marrom. No centro, havia um X com a palavra sagrada escrita ao lado. "Isso aqui", Sofia apontou para o X, "não fica em nenhum lugar que conheço na nossa reserva atual. Pode estar nas montanhas mais afastadas", sugeriu Lua. Mas mesmo enquanto falava, algo na sua intuição dizia que não era isso. Sofia balançou a cabeça. "Olhei mapas modernos da região. Esse lugar que está marcado aqui ficaria a pelo menos 50 quilômetros daqui, em território que nunca foi nosso." Lua estudou o mapa com mais atenção. Havia anotações nas bordas, números que pareciam coordenadas, e desenhos pequenos que representavam símbolos tribais. Mas alguns desses símbolos ela não reconhecia. "Tem mais", disse Sofia, tirando outro papel da pasta. Era uma carta, escrita em inglês com algumas palavras em Apache. A letra era cuidadosa, como de alguém que havia aprendido a escrever já adulto. "É do meu bisavô para o agente do governo responsável pela criação desta reserva", Sofia explicou. "Ele está pedindo para que nossa família seja autorizada a se mudar para cá. Mas olha a justificativa que ele dá." Lua leu em voz alta. "Minha família precisa se estabelecer nestas terras, porque nosso lugar sagrado original
Não é mais seguro. Mineiros e fazendeiros brancos estão se aproximando. Precisamos proteger os segredos dos nossos ancestrais em um novo lugar. As Ju ficaram em silêncio, processando o que aquilo significava. Então nossos ancestrais não eram originalmente desta região, murmurou Lua. E havia um lugar sagrado em outro local, que eles abandonaram por segurança. Sofia bebeu um gole do café que havia esfriado. Isso explica por que meu pai nunca consegue dar detalhes específicos sobre alguns rituais. Por que certas tradições parecem incompletas. Lua sentiu uma onda de emoção que não era inteiramente sua. Era como se os espíritos dos ancestrais estivessem tentando se comunicar através dela. Fechou os olhos e respirou fundo. Há mais coisas escondidas, disse, abrindo os olhos. Posso sentir. Seu pai sabe de tudo isso? Não sei. Mas, Sophie hesitou ontem à noite quando estava mexendo no sótão, ouvi ele conversando com minha mãe. Eles estavam preocupados. Filando Sabra. Pessoas de fora, fazendo perguntas. Que tipo de pessoas? Não escutei direito, mas mencionaram algo sobre arqueólogos e o governo federal. Um frio correu pela espinha de Lua. Se arqueólogos estivessem se interessando pela região, e se houvesse realmente um sítio sagrado escondido, em algum lugar, a situação poderia se complicar muito rapidamente. Sofia, disse ela, com seriedade, se essas informações chegarem às pessoas erradas, nossa tribo pode perder muito mais do que apenas alguns segredos. O que você quer dizer? Sítios arqueológicos têm valor, não só histórico, mas financeiro. E quando o governo se interessa por essas coisas, Lua não terminou a frase. Mas as duas entenderam. Terras poderiam ser requisitadas, tradições poderiam ser expostas publicamente. A privacidade e a autonomia da tribo poderiam estar em risco. Precisamos conversar com seu pai, disse Lua. Ele não vai querer ouvir. Especialmente vindo de você depois do que aconteceu na cerimônia. Lua suspirou. Sofia estava certa. A Águia Dourada havia deixado claro que considerava as visões dela perigosas e incorretas. Então vamos descobrir a verdade por conta própria primeiro, decidiu Lua, com provas que ele não possa ignorar. Sofia sorriu pela primeira vez naquela manhã. Você está pensando em procurar o lugar do mapa? Estou pensando em conversar com os anciãos mais velhos da tribo. Pessoas que ainda estavam vivas quando seus bisavôs se mudaram para cá. Lua dobrou o mapa cuidadosamente. Se alguém souber a verdade completa, são eles. E se eles se recusarem a falar? Lua olhou pela janela para as montanhas ao longe. O sol estava nascendo, pintando os picos de laranja e dourado. Era um espetáculo bonito, mas hoje trazia uma sensação de urgência. Então teremos que encontrar outro jeito de fazer a verdade vir à tona. Naquele momento, nenhuma das duas imaginava que em menos de uma semana, pessoas estranhas apareceriam na reserva, fazendo exatamente as perguntas que elas temiam. A corrida contra o tempo havia começado, mesmo sem elas saberem. Se essa reviravolta te deixou ansioso para saber o que acontece a seguir, conta aí nos comentários. O homem de terno cinza apareceu na mercearia de Maria, numa quinta-feira de manhã. Lua estava comprando leite quando viu Maria sussurrar algo urgente para sua filha, que saiu correndo pela porta dos fundos. O homem parecia não notar a agitação. Q era alto, magro, e carregava uma pasta de couro marrom. Bom dia, ele disse para Maria, com um sorriso que não chegava aos olhos. Estou procurando informações sobre sítios históricos na região. Você já sentiu que alguém estava fazendo perguntas demais sobre sua vida? Maria fingiu não entender inglês muito bem, embora Lua soubesse que ela era fluente. Não sei, disse, com sotaque carregado. Não entendo muito. O homem continuou sorrindo. Sou do Departamento de Recursos Históricos do Estado. Recebemos informações de que pode haver artefatos significativos nesta área. Lua se escondeu atrás de uma prateleira de produtos enlatados, mas conseguia ouvir tudo. Seu coração batia forte. Era exatamente o que ela e Sofia haviam temido. Artefatos? Maria perguntou, ainda fingindo dificuldade com o idioma. Cerâmicas antigas, ferramentas, talvez estruturas de habitação. O homem abriu a pasta e tirou algumas fotografias. Temos relatos de que sua tribo pode ter migrado de outro local há cerca de 150 anos. Se isso for verdade, pode haver 2 sítios arqueológicos importantes. Maria olhou as fotos rapidamente e balançou a cabeça. Não, sei nada. Minha família sempre morou aqui. O homem guardou as fotos, mas o Lua conseguiu ver uma delas antes que ele fechasse a pasta. Era uma imagem aérea de uma área montanhosa, com o que pareciam ser fundações de pedra em formato circular. Compreendo, disse o homem. Mas se alguém da comunidade quiser colaborar, estamos oferecendo compensação financeira por informações úteis.
Depois que ele saiu, Maria se aproximou de Lua. Você ouviu? Ouvi tudo. Lua estava preocupada. Ele tem fotos, Maria. Fotos de lugares que podem ser nossos sítios sagrados. O que isso significa? Significa que alguém contou para o governo onde procurar. Naquela tarde, Lua foi visitar o ancião mais velho da tribo. Seu nome era Céu Estrelado. E aos 87 anos, ele era uma das únicas pessoas vivas que havia conhecido os fundadores da reserva atual. Ele morava numa casa pequena nos fundos da reserva, cuidada por sua neta. Quando Lua chegou, ele estava sentado na varanda, fumando seu cachimbo tradicional e observando as nuvens. Eu estava esperando você, disse ele, sem olhar em sua direção. Estava. Sonhei com você ontem à noite, e com problemas vindo de longe. Ele finalmente a olhou. Sente-se, filha. Temos muito que conversar. Lua se sentou numa cadeira de madeira ao lado dele. O cheiro do tabaco misturado com ervas do deserto criava uma atmosfera que sempre a acalmava. Céu estrelado, preciso saber sobre nossa verdadeira origem, sobre o lugar sagrado que abandonamos. O ancião ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma tristeza antiga. Meu avô me contou essa história quando eu era criança. Fez-me prometer que só a contaria se nossa sobrevivência dependesse disso. Ele pausou. Acho que chegou a... Ora me conte, por favor. Nossos ancestrais vinham de um vale nas montanhas. Há 3 dias de caminhada daqui. Lá havia uma caverna sagrada, com pinturas dos primeiros apaches e objetos de poder, deixados pelos espíritos. Céu Estrelado apontou para o norte. Quando os homens brancos começaram a chegar procurando ouro e prata, nossos líderes decidiram esconder tudo e esconder como, selaram a caverna e se mudaram para cá. Contaram para o governo que sempre haviam morado nesta região. O ancião suspirou. Era uma mentira necessária para proteger nossa herança sagrada. Lua sentiu um arrepio. E a Águia Dourada sabe disso? Claro que o soube, assim como seu pai sabia, e o pai do pai dele. É responsabilidade do xamã guardar esse segredo. Mas agora, há pessoas procurando. Pessoas com fotos. Céu Estrelado parou de fumar. Que fotos? Lua contou sobre o homem na mercearia, sobre as imagens aéreas que ele carregava. O rosto do ancião ficou cada vez mais grave. Se eles encontrarem a caverna, ele murmurou. O que acontece? Nossa tribo perde o direito sobre aquelas terras. E pior, os objetos sagrados vão parar em museus, longe de nossos rituais e orações. Céu Estrelado se levantou, parecendo mais alerta do que Lua o havia visto em anos. Você precisa avisar a Águia Dourada. Não importa se vocês estão brigados. Isso é maior que qualquer conflito pessoal. Quando Lua voltou para casa, encontrou Sofia esperando na sua varanda. A jovem estava agitada, caminhando de um lado para o outro. Onde você estava? Preciso te contar uma coisa importante. Eu também tenho novidades. Mas você primeiro. Sofia respirou fundo. Meu pai recebeu um telefonema hoje à tarde. Era alguém do governo oferecendo dinheiro para ele colaborar com a pesquisa arqueológica. E ele recusou na hora. Mas ouvi ele conversando com minha mãe. Eles estão apavorados, Lua. Porque aparentemente não é só uma pessoa procurando. É uma equipe inteira. Lua sentou-se pesadamente nos degraus da varanda. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando de uma forma perigosa. Sofia, acho que descobri por que seu pai está tão desesperado para manter os segredos. Ian contou tudo o que havia aprendido com o Céu Estrelado. Quando terminou, as duas ficaram em silêncio, processando a magnitude da situação. Então, toda a nossa identidade como tribo desta região é uma encenação? Sofia perguntou. Uma proteção, corrigiu Lua, mas que agora pode estar sendo descoberta. O que fazemos? Lua olhou para as montanhas ao norte, onde em algum lugar, uma caverna guardava os verdadeiros tesouros de seu povo. Vamos ter que fazer algo que nenhuma de nós quer fazer. O quê? Vamos ter que conversar com seu pai. E esperar que ele confie em nós o suficiente para trabalharmos juntos. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Lua teve uma visão mais clara do que qualquer outra em sua vida. Viu homens de capacetes e ferramentas destruindo uma entrada. Viu objetos sagrados sendo colocados em caixas e levados embora em caminhões. E viu sua tribo perdendo para sempre uma parte essencial de sua alma. Se você está torcendo para que eles encontrem uma solução, deixa um comentário de apoio para a nossa protagonista. Águia Dourada abriu a porta antes mesmo de Lua bater. Eu sabia que você viria, disse ele. Mas sua voz não tinha a frieza de antes. Havia cansaço ali,
E algo que parecia alívio. Você já teve que escolher entre orgulho pessoal e o bem maior da sua família? Era sábado de manhã. E Lua havia passado a noite inteira pensando em como abordar o xamã. Sofia estava ao seu lado, nervosa, mas determinada. Precisamos conversar, disse Lua. Eu sei. Águia Dourada se afastou da porta. Entrem, minha esposa fez café. A casa do xamã era simples, mas cheia de objetos tradicionais. Mantas tecidas à mão cobriam as paredes e o cheiro de sálvia e cedro pairava no ar. Na mesa da cozinha, uma mulher de cabelos grisalhos serviu café em xícaras de cerâmica pintadas com símbolos tribais. Esta é minha esposa, Estrela da Manhã, disse Águia Dourada. A mulher sorriu timidamente para a Lua. Ouvi falar muito sobre suas visões, disse ela. Meu marido está preocupado há semanas. Preocupado? Lua olhou para o xamã. Águia Dourada suspirou profundamente. Sente-se, por favor. Temos muito que resolver. Eles se sentaram ao redor da mesa pequena. Por um momento, ninguém falou. Apenas o som de café sendo derramado em xícaras quebrava o silêncio. Sei por que vocês estão aqui, começou Águia Dourada. E sei o que descobriram sobre nossa verdadeira origem. Sofia quase derrubou sua xícara. Você sabe? Eu sou o guardião dos segredos da nossa tribo há 20 anos. Claro que sei. Ele olhou diretamente para a Lua. E sei também que suas visões estão corretas. Por isso estava com tanto medo. Medo? Lua não esperava essa palavra. Medo de que a verdade destruísse nossa comunidade. Medo de que perdêssemos nossas terras. Medo de que nossos sagrados objetos acabassem em museus. Águia Dourada bebeu Gold Café. Mas principalmente, medo de que eu não fosse forte o suficiente para proteger nossa herança. Lua sentiu as emoções do xamã como ondas. Culpa, responsabilidade, exaustão. Pela primeira vez, ela entendeu que ele não estava tentando esconder a verdade por poder pessoal. Estava tentando proteger sua gente. Águia Dourada, disse ela, com gentileza. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Não. Ele riu sem humor. Suos é minha responsabilidade. E eu sou a vidente da tribo. Também é minha responsabilidade. Sofia olhou entre os dois adultos. E eu sou a próxima geração. Se não resolvermos isso agora, que o futuro teremos? Estrela da Manhã colocou a mão sobre a do marido. Conta para elas sobre ontem. Águia Dourada hesitou. Depois assentiu. Recebi outro telefonema. Desta vez, não era uma oferta. Era aviso. Eles têm permissão federal para começar escavações na região a partir da próxima semana. O sangue de Lua gelou. Uma semana? 6 dias. Para ser exato. Então não há mais tempo para segredos, disse Sofia, com firmeza. Não há mesmo. A Águia Dourada se levantou e foi até uma estante no canto da sala. Tirou de lá um livro grosso, com capa de couro gasto. Este livro contém tudo. Mapas detalhados, descrições dos objetos sagrados, até fotografias antigas que meu avô tirou antes de selarmos a caverna. Ele colocou o livro na mesa. Lua podia sentir a energia que emanava dele, como se cada página guardasse não apenas informações, mas a alma de gerações. Há uma coisa que vocês não sabem, continuou a Águia Dourada. Quando selaram a caverna original, nossos ancestrais não apenas esconderam os objetos, eles os mudaram de lugar. Como assim? Perguntou Lua. Sofia foi quem respondeu, com os olhos brilhando de compreensão. Eles trouxeram os objetos mais importantes para cá, para esta reserva. Águia Dourada sorriu pela primeira vez desde que a conversa começara. Minha filha é inteligente. Sim. Existe uma câmara subterrânea nas montanhas daqui, a 1 hora de caminhada. É onde guardamos os verdadeiros tesouros da nossa tribo há 150 anos. Lua sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você quer dizer que o lugar sagrado que eles estão procurando está vazio há gerações, e que nossos tesouros reais estão seguros aqui, em território que legalmente nos pertence. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro naquela manhã. Era um silêncio de alívio, de compreensão, de possibilidades. Então, por que não conta isso para todo mundo? Perguntou Sofia. Porque quanto menos pessoas souberem da localização real dos objetos, mais seguros eles estarão, explicou o pai. Mas vocês estão certas. Chegou a hora de pelo menos nossa comunidade saber a verdade sobre quem somos. Lua estendeu a mão sobre a mesa. Então vamos trabalhar juntos. Vamos proteger nossa herança e nossa verdade.
Águia Dourada pegou a mão dela. Aceito sua parceria, Lua Prateada, e peço desculpas por ter duvidado de suas visões. Sofia colocou sua mão sobre as dois, e eu prometo usar o que aprendi na universidade para ajudar nossa tribo a navegar entre o mundo moderno e nossas tradições. Estrela da Manhã sorriu, com lágrimas nos olhos. Finalmente, união, ao invés de divisão. 3 semanas depois, a reserva inteira se reuniu para uma cerimônia especial. Não era como as cerimônias tradicionais de lua cheia. Esta era diferente. Era uma cerimônia da verdade. Águia Dourada e Lua Prateada ficaram lado a lado, no centro do círculo. Juntos, eles contaram a história real da tribo. Falaram sobre a migração, sobre os sacrifícios dos ancestrais, sobre a sabedoria de esconder os tesouros sagrados. Quando terminaram, houve um momento de silêncio profundo. Depois, um por um, os membros da comunidade começaram a falar. Muitos tinham histórias familiares que finalmente faziam sentido. Outros expressaram orgulho pela coragem de seus ancestrais. Nossa identidade não está nas terras onde nascemos, disse Céu Estrelado, com voz firme apesar da idade. Está nos valores que carregamos e na sabedoria que passamos adiante. A partir daquela noite, a reserva mudou. Não perdeu suas tradições, mas ganhou uma honestidade que a fortaleceu. As pessoas se sentiram mais conectadas, sabendo que faziam parte de uma história de coragem e proteção. Quanto aos arqueólogos do governo, eles encontraram exatamente o que Águia Dourada sabia que encontrariam. Uma caverna antiga, mas vazia. Depois de algumas semanas infrutíferas, foram embora. Lua nunca mais teve visões perturbadoras sobre segredos familiares. Em vez disso, seus sonhos mostravam crianças da reserva, crescendo orgulhosas de sua herança, conhecendo tanto as tradições antigas, quanto as realidades modernas. E Sofia, ela se tornou a ponte que a tribo precisava, traduzindo entre o mundo ancestral e o contemporâneo, garantindo que as próximas gerações não precisassem escolher entre verdade e tradição. No final, todos aprenderam que os segredos que nos protegem são importantes, mas a verdade que nos une é ainda mais poderosa. Se essa história falou com sua alma, curta, comente e se inscreva. E conte nos comentários, qual foi a verdade mais difícil que você já teve que enfrentar em sua família.